cheia aqui nesse nosso primeiro dia, né, o café da manhã. A gente vai estar fazendo, ao todo, 6 eventos aqui durante o Web Summit Rio 2025. Tá? São 3 cafés da manhã, 3 happy hours, estão convidados a voltar ali em outros momentos. É um desafio grande para a gente começar esse projeto, né? Assim, ele tem o nome hoje de Innate Space, porque há um ano atrás, quando a gente fez o aniversário da Icons, a gente lançou o Innate, que seria o nosso hub de inovação, e essa aqui é a primeira grande iniciativa desse hub, um ano depois, então acho que para a gente uma grande vitória. A gente tem parceiros incríveis nesse projeto, né? Assim, vou começar apresentando o professor Yogi, que está fazendo a curadoria do nosso projeto, nos apoiando também no hub. O professor Yogi já deve ser conhecido de todo mundo aí do mundo da inovação, né? Mas ele conecta muitos hubs, a empresa dele é Blue Rock, que ele vai apresentar daqui a pouquinho, faz essa orquestração e administração dos hubs, então ele é muito conectado com startups, com esses hubs, instituições, né, tipo a CAT, que o senhor fica lá também. E um outro grande parceiro nosso é o Grupo RM, né, que está cedendo essa ótima infraestrutura aqui para a gente. Então, Rafa aqui também representando a RM. Então, nesse momento, vou passar o microfone para eles falarem um pouquinho, mas é isso, né? Esse projeto é uma iniciativa do Innate Hub, da Icons for You, que é a nossa agência de marketing, da Blue Rock e da RM Negócios. Então, vamos começar hoje aqui. A gente tem uma pauta mais leve de café da manhã sempre, né? Então, a gente trouxe o pessoal da XP aqui para bater um papo com vocês, mas vou passar a palavra aqui para o professor Yogi, enquanto eu passo o microfone para o Rafa. Obrigado, Vinícius. Bom, eu tenho colaborado com grandes eventos aí, então, recentemente o South Summit, que foi lá em Porto Alegre, tem o Campinas Innovation Week, que vai acontecer aí mais para o meio do ano, e o Web Summit, que é um evento que eu tenho colaborado desde o seu... Quando o Rio de Janeiro ainda era candidato a sediar o evento. E o que eu aprendi nesses eventos? O que vale muito, às vezes, no evento, são os eventos colaterais, esses side events, esse ambiente que a gente tem até para ter uma relação mais intimista. Eventos, por exemplo, o Web Summit Lisboa, são 70 mil pessoas, né? E o evento aqui, a gente está programando aí por volta de 35 mil. Então, se você não tiver esse ambiente de acolhimento aqui, de troca, você fica até meio perdido. Então, a ideia aqui, nas nossas manhãs e nossos finais de dias aqui, é trazer esse ambiente, a gente criar esse ambiente de troca, saber o que rola, o que é tendência. Um grande desafio, talvez aqui a gente vai ter algumas falas aí da XP, é um ano desafiador, né? E para a área de inovação é extremamente o pragmatismo, gerar resultado, trazer um ambiente onde você vai agregar valor para a instituição, né? Eu acho que a gente teve uns anos de muita empolgação, euforia, e agora vem o pragmatismo. Então, acho que eventos como esse geram densidade para ter essa troca entre nós, poder falar um pouco dessa pauta da inovação que vai gerar o valor ali para o DRE, para o EBITDA das organizações, né? E agradecer também, né, o acolhimento que a gente está tendo pelo Grupo RM. E aí, eu vou passar a palavra aqui para o Rafael também. Você está com o microfone aí, Rafael? Então, por favor. Vamos lá. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer Vinícius, nossos clientes e grandes parceiros. Agradecer o professor também, todos vocês que estão aqui. Para a gente é uma grande realização isso aqui. Acho que há um ano atrás a gente saía de um escritório bonito e moderno para vivenciar isso aqui. E no começo todo mundo perguntava, pô, uma estrutura que não tem recepção, e qual é a nossa ideia aqui? A nossa ideia aqui é exatamente essa. A gente pensa que a empresa moderna ela precisa gerar 3 coisas para quem visita a empresa, para os nossos clientes e para os nossos funcionários. 3 coisas que a gente chama de REC. Relacionamento, quando a gente tem um evento aqui, a gente gera relacionamento. Entretenimento, que é o maior desafio, entretenimento e conhecimento. Se a gente gerar essas 3 coisas para quem visita a nossa empresa,
para quem é nosso cliente e para quem trabalha aqui, a gente acredita muito que essa empresa, com essa visão, ela vai longe. E isso a gente tem trazido resultado através disso. Quando alguém entra aqui, na verdade, o cara pensa, pô, isso aqui jamais vai ser uma empresa de contabilidade, uma empresa de consultoria em direito, uma empresa de consultoria de empresarial. Eu presido o Conselho Regional de Contabilidade aqui do Rio de Janeiro, eu posso dizer para vocês, não existe uma empresa de contabilidade igual a nossa no Rio de Janeiro. A gente recebe aqui todos os dias contadores de todo o Brasil querendo conhecer a nossa empresa. E é sempre um espanto. Não, isso aqui não é empresa de contabilidade. Por quê? Porque em cada fase da nossa empresa, a gente completou 20 anos, 23 anos, cada fase da nossa empresa a gente tinha uma estratégia de acordo com o que a gente podia. E hoje a estratégia com essa estrutura, a gente brinca que é trazer empresário para dentro da nossa empresa. Porque se a gente traz empresário para cá, a gente gera relacionamento, entretenimento e conhecimento. E Vinícius, quando você trouxe a ideia, eu achei super legal, tem tudo a ver com o que a gente pensa aqui, a gente fortalece o ambiente de negócio, a gente gera esses 3 pilares, e eu tenho certeza que esse evento aqui vai ser o primeiro de muitos e a gente vai ter muito sucesso. Então, parabéns a vocês pela ideia, obrigado por escolher a gente para ser a empresa de contabilidade da empresa de vocês, por escolher a nossa empresa, o nosso espaço para sediar esse primeiro evento. E eu tenho certeza, meu irmão, que isso aqui é só o começo. Então, que a gente tenha um excelente evento, que vocês voltem aqui os 3 dias, porque com certeza vai ser muito bom. E vou apresentar o Zé. Vem cá, Zé. O Zé que vai palestrar agora, a gente, quando eu digo uma empresa de contabilidade, eu acredito que muitos contadores pensam que você só é contador. Mas quando você tem uma empresa de contabilidade, você tem que pensar que você é empresário. E quando você é empresário, você tem que gerar valor para o teu cliente e buscar novas soluções. Então, por que a XP? A gente acredita que os nossos clientes, todos os dias, a gente tem a oportunidade de ver clientes desperdiçando oportunidades, porque não tem conhecimento. Então, quando a gente se aproxima de empresas como a XP, por exemplo, a gente acredita... Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente está na época do imposto de renda. Todos os dias aqui a gente faz declaração de imposto de renda. E aí você vê lá que o teu cliente tem 2 milhões na poupança. E se você não faz nada, só informa isso, você não está agregando valor para ele. Então, olha que oportunidade eu tenho. Eu tenho empresário aqui, eu sou o maior parceiro de qualquer empresa. Pode acreditar nisso, a empresa de contabilidade é o maior parceiro de qualquer empresa, porque ele tem uma carteira recorrente de empresários. E o empresário confia no contador. Então, o contador é o maior parceiro de qualquer cliente. Então, quando eu viro para a XP e falo assim, XP, vamos ser parceiro? Você é consultor, você treina isso aqui, você tem um know-how que eu não tenho. Posso ter no caminho, mas hoje eu não tenho. Mas você tem esse know-how. Então, quando eu vejo meu cliente ali, que tem 2 milhões numa poupança, eu conecto com a XP. Eu gero o valor para ele e falo, pô, cara, você está com 2 milhões numa poupança. Pô, vou te indicar o Zé aqui, que ele vai te auxiliar e vai investir melhor o teu dinheiro. E aí o escritório ganha. O escritório ganha e gera o valor para o meu cliente. Então, no final do dia, o que a gente quer não é ser uma empresa de contabilidade, uma empresa de advocacia. A gente acredita muito, primeiro, no nosso propósito. É aquilo ali, ó. Quando a gente olha para a geração Z hoje, a geração Z ela não quer saber o que você faz contabilidade. Ela quer saber por que você faz o que você faz. Por isso que está ali, bem claro, o tempo inteiro. Aqui a gente ajuda a transformar a vida de pessoas o tempo inteiro. E eles acreditam nisso. Então, o primeiro pilar é aquele. E o segundo, que aqui a gente entende de negócio. A gente não entende só de contabilidade, só de direito. É isso que a gente busca. Então, Zé, obrigado por você ter aceito o nosso convite. Tenho certeza que você vai arrebentar aí, como sempre. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. E para vocês, obrigado pela atenção e que a gente tenha um excelente evento hoje, amanhã e depois. Alô, pessoal, tudo bom? Bom dia aí. Obrigado aí pelo convite. Hoje eu trouxe o nosso economista da XP, lá de São Paulo. Ficou um pouco apertado para ele vir. A gente veio fazer uma apresentação aqui por vídeo para falar um pouco, né, o que está acontecendo aí no mundo, no Brasil. Hoje em dia está todo mundo aí meio desesperado. O que vai acontecer? Trump, dólar. Então, ele é a pessoa perfeita para dar um panorama aí para a gente. Depois, no final, se vocês quiserem fazer perguntas, está aberto aí para ele. Fiquem à vontade. Obrigado aí pela oportunidade. E vamos lá. Tiago, está te escutando aí? Tudo bem?
Estou escutando, vocês me ouvem? Sim. Perfeito, perfeito. Então, bom, pessoal, primeiro, bom dia, obrigado pelo convite aqui de participar dessa conversa com o pessoal aqui do Conselho Regional de Contabilidade. E como o José falou aí muito bem, né, enfim, acho que a gente está com um mundo que está com eventos bastante extremos, tá? E, obviamente, eu me refiro ali a todas essas mudanças que as políticas tarifárias do Trump têm provocado tanto em termos de economia global, quanto em termos de investimento, tá? E oportunidade de investimento. E eu vou explorar um pouquinho desse cenário agora na minha apresentação, né? Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Eu sou Thiago Sbardelotto, eu sou economista da XP, estou ali na XP há 3 anos e meio, junto ali do time do Caio Megali. Caio Megali é nosso economista-chefe, dentro da estrutura chamada Research, que é a estrutura de pesquisa que a gente tem ali, tanto a pesquisa macroeconômica, da qual eu faço parte, quanto a pesquisa setorial, renda fixa, etc. Então, são vários times que, conjuntamente, ali avaliam o mercado, avaliam o cenário macroeconômico e as oportunidades de investimento e recomendam ali alocações, recomendam alguns tipos de investimento e algumas carteiras específicas. Tá? Então, nós estamos dentro desse time de pesquisa da XP. Dentro da macroeconomia, nós temos ali um time são 5, 6 pessoas, estão dedicadas ali a avaliar o cenário nacional e o cenário internacional também. Eu, por exemplo, estou ali dedicado a avaliar o cenário doméstico, com foco na parte de política fiscal. Meu foco é mais na parte de política fiscal, mas, obviamente, a discussão do cenário econômico passa por todo o time. Tá? Então, feita essa breve apresentação, eu vou passar aqui a minha apresentação, tá? E aqui, já o título dessa apresentação é Atividade no Centro das Atenções no Brasil e nos Estados Unidos. Esse foi aqui o tema do nosso relatório desse mês de abril, tá? E do que eu estou tratando aqui, basicamente? Bom, não é novidade para ninguém que a gente teve ali o anúncio das tarifas pelo governo Trump. Isso foi aqui já faz alguns dias que houve esse anúncio, depois, na sequência, houve um recuo, tá? E eu acho que é importante entender um pouquinho da economia política por trás dessas tarifas. Então, os Estados Unidos são um país relativamente aberto, eram, pelo menos até há pouco tempo, até as tarifas, era um país relativamente aberto, que se beneficiou muito do processo de globalização. E quando eu digo processo de globalização, eu estou dizendo o seguinte, que as cadeias de produção, elas deixaram de ficar dentro das economias nacionais, dentro dos países, e foram procurar lugares onde o custo era menor, tá? Então, por exemplo, você pensa uma Apple, a Apple não produz praticamente nada nos Estados Unidos. A produção física do iPhone, do iPad, dos outros itens, é toda feita em outros países, é feita na China, na Índia, no Vietnã, etc. Por que isso? Porque, obviamente, você tem custos menores nesses países para produzir. Então, você tinha ali uma vantagem em produzir nesses países por custos menores e isso, obviamente, beneficiava a economia dos Estados Unidos. Por quê? Porque, primeiro, você concentra ali os seus investimentos, o seu gasto dentro dos Estados Unidos, a sua estrutura dentro dos Estados Unidos, não em produzir o bem final, não em produzir o iPhone, o iPad físico, mas sim em produzir a pesquisa, tá? A pesquisa, a administração da empresa, a parte de publicidade, enfim, tudo isso você concentra ali, que é a parte ali mais soft, vamos dizer, né? Você fica concentrado ali na sede nos Estados Unidos, tá? Por quê? Porque você precisa de pessoas que sejam especializadas para fazer isso, tá? Então, qual que é o resultado disso? O primeiro resultado é que você retira dos Estados Unidos os empregos menos qualificados, por assim dizer, e, por outro lado, mantém ali os empregos mais qualificados.
tá? A segunda vantagem disso é que ao produzir fora, a produzir lá no Vietnã, produzir lá na China, na Índia, o norte-americano médio tem acesso a um iPhone muito mais barato do que se ele fosse produzido nos Estados Unidos. Então, para o consumidor norte-americano também é vantajoso, ou era vantajosa, essa globalização, tá? Aí a gente tem um cenário que muda, primeiro, por conta da pandemia. Né? A pandemia, lá em 2020, trouxe uma realidade de que boa parte do que era produzido no mundo dependia da China. Tá? Estava muito concentrado na China. E aí, vários países começaram a rever suas políticas industriais, começaram a rever ali incentivos, benefícios, tarifas, justamente para não depender tanto da China, não depender tanto de um único país. Esse movimento ficou conhecido como nearshoring, que é basicamente produzir próximo ou dentro do seu país, tá? Também teve ali o friendshoring, que era produzir em países que seriam amigos, né, ou amigáveis, mas esse movimento de nearshoring foi a primeira mudança, a primeira ideia que surgiu em termos de mudança ali de local de produção, tá? De você retirar a produção desses países como China, Índia e Vietnã. E o segundo movimento vem agora com Trump, tá? Porque justamente por conta de que, olha, como eu falei, os Estados Unidos perderam empregos industriais por conta dessa mudança. E, embora os empregos que existam hoje nos Estados Unidos sejam empregos mais bem remunerados do que aqueles que você tinha na indústria, e embora a taxa de desemprego nos Estados Unidos esteja na mínima histórica, isso não é verdade quando a gente olha para o país todo, tá? Então, havia várias regiões que tinham muita indústria nos Estados Unidos, que eram fortes na produção industrial, na produção física, e que acabaram perdendo por conta dessa mudança da planta de produção, né, da planta ali dos Estados Unidos para fora dos Estados Unidos. E essas regiões, obviamente, sofrem por conta disso, e elas acabaram ali elegendo o Donald Trump, com uma plataforma que era basicamente de trazer de volta aos Estados Unidos uma parte, ou tudo ou uma parte, pelo menos, desses empregos industriais, tá? Então, nesse contexto, é que a gente precisa entender a guerra tarifária do Trump, a política tarifária do Trump. Ele está fazendo justamente o que ele falou que ia fazer, né, e justamente para esse público que, de alguma forma, foi afetado por esse processo de globalização. Tá? Qual o problema disso? É que produzir nos Estados Unidos, você utilizar esse tipo de tarifa de política para fazer com que a empresa produz nos Estados Unidos tem efeitos importantes, tem efeitos negativos. No curto prazo, obviamente, você pode até ter um aumento de investimento para produzir nos Estados Unidos, e isso vai gerar ali um aumento da produção, né, do PIB norte-americano, mas no longo prazo a gente está falando de perda de competitividade das empresas norte-americanas, né, especialmente aquelas que têm que transferir uma boa parte da sua planta para os Estados Unidos. E a gente está falando também de maiores preços e custos aos consumidores norte-americanos, que antes pagavam ali 500, 700 dólares no iPhone, agora vão pagar 1.000, 1.200, 1.500 dólares. Então, é um choque que tem efeitos no curto prazo e no longo prazo. Tá? É inflacionário, do ponto de vista de você ter um aumento de custo de produção, e também um efeito de afetar a confiança dos empresários, afetar ali as alocações de investimento dos empresários, das empresas, tá? E com isso produzir uma economia que fica ali próxima da recessão, se não já numa recessão, tá? E no longo prazo, isso, como eu falei, vai afetar a competitividade norte-americana, vai afetar a produtividade norte-americana e, obviamente, vai tornar os Estados Unidos um país menos atraente. Tá? Até por isso,
Até por isso, a gente está vendo aqui esses dois gráficos, e o gráfico da esquerda mostra a sondagem PMI, que é um índice de gerente de compras, ali, é um indicador antecedente de atividade econômica. Tá? Enfim, é uma espécie de radar ali para avaliar como é que está a atividade econômica no presente. E o que a gente olha é que a parte de novas encomendas, ou seja, aquilo que tá ali orientando o investimento nos Estados Unidos, orientando a produção nos Estados Unidos, né, o indicador antecedente da produção, teve uma queda significativa. Tá? Ele subiu muito no início do ano, porque as empresas começaram a antecipar estoques, para antecipar importações, para aumentar estoques. Tá? Então, você teve grandes encomendas, grandes ordens de encomenda, e agora elas caíram novamente, e a tendência é que elas continuem caindo. Tá? Então, esse é um movimento que mostra o quanto a incerteza com relação a essas tarifas estão pesando sobre a atividade. Quando a gente começa a olhar ali também os discursos dos oficiais do Banco Central, das autoridades do Banco Central norte-americano, a gente observa que existe um misto de combinação entre essa incerteza causada pelas tarifas com relação à atividade econômica com a inflação mais alta. Tá? E isso, obviamente, pesa ali na política monetária norte-americana. Por quê? Porque, de um lado, a gente vai ter uma inflação mais alta por conta desse aumento de custo, e, do outro, uma atividade mais fraca. Como o Banco Central norte-americano tem um duplo mandato, ou seja, ele olha tanto para a inflação quanto para a atividade econômica, e ele tem que equilibrar isso, dependendo do momento, tá? O mercado hoje não sabe, não tem uma orientação clara de qual que vai ser o próximo passo do Banco Central norte-americano, como se tinha no início do ano, por exemplo. Tá? No início do ano tinha a expectativa de que existia ali um espaço para o Banco Central começar a cortar juros, continuar cortando juros, aliás, como vinha fazendo no ano passado, mas agora isso não existe mais. Por quê? Por causa dessa incerteza mais elevada. Tá? Então não se sabe qual que vai ser o impacto inflacionário ainda. Se esse impacto inflacionário vai ser de curto prazo, é provável que sim, tá? Mas existem algumas cadeias que podem ser afetadas e produzir efeitos de segunda ordem que demoram muito tempo para se dissipar na inflação. E não se sabe também qual que vai ser o impacto na atividade, embora se espere que seja predominantemente recessivo, tá? Mas não se sabe o tamanho dessa recessão. E aí se entra num cenário que é extremamente ruim para quem olha Estados Unidos, que é o cenário de não saber o que vai acontecer, de incerteza muito grande com relação à economia norte-americana. Tá? Esse cenário de incerteza em relação à economia norte-americana, se vai cortar mais juros, se não vai, se vai manter, se vai depender muito, obviamente, de como essa guerra tarifária vai se desenrolar. Tá? A gente tem visto ali que o governo recuou no primeiro momento, deu 90 dias para renegociar tarifas, mas mesmo com esse recuo, manteve ali uma alíquota mais elevada para a China. E a China tem um peso muito grande ali na pauta de importação norte-americana. Tá? Então, só o recuo não é o suficiente. Seria preciso também rever ali o caso chinês. Então, enquanto a gente não tiver uma definição sobre isso, essa incerteza vai pairar. Tá? E mesmo depois que se tem uma definição, é muito provável que o governo mantenha ali algum nível de tarifação, algum nível de alíquotas de importação sobre China e sobre outros países da Ásia. Tá? Então, nesse cenário de incerteza, o investidor que estava alocado em Estados Unidos e que estava muito confortável, tá? Porque se vocês olharem ali a Bolsa norte-americana, o S&P, a Nasdaq lá no ano passado, quem investiu nos Estados Unidos ganhou muito dinheiro. Por quê? Porque estava ali ganhando dinheiro com a Nvidia, com Meta, com Tesla, etc. Já não está ganhando dinheiro, está perdendo. Tá? Então, qual que é o efeito colateral em termos de alocação de investimento dessa política tarifária de Trump? É que os fundos, os investidores,
passaram a olhar outros mercados, tá? Passaram a ver que, olha, nos Estados Unidos, aquele boom de investimento, aquele ganho que você teria com a bolsa, com equities, com ações, já não vai mais ter, tá? Por conta de toda essa incerteza. Então, você começa a olhar outros mercados, e você começa a olhar mercados, tudo bem, você pode olhar para a Europa, tem oportunidades, você olha na China, tem oportunidades, mas onde mais está inexplorado, onde você tem mais espaço para investir, talvez ter um retorno, são mercados emergentes. E aí, nós temos uma inversão importante do que tínhamos no final do ano passado e início desse ano, porque agora o Brasil começa a aparecer no relativo como uma boa opção de investimento pelos estrangeiros, tá? Então, que nós tivemos aqui, nesse ano, a maior valorização da moeda entre os pares aqui emergentes, tá? Aqui, obviamente, nós tivemos a maior desvalorização no ano passado também, né, por conta de questões idiosincráticas, mas nesse início de ano nós estamos vendo o caminho oposto, por conta, em parte por conta da correção do exagero que houve no final do ano passado, mas na maior parte por conta dessa incerteza maior na economia norte-americana, que relativamente, e é sempre importante destacar o termo relativo, relativamente, o Brasil acaba se saindo melhor quando o investidor deixa de olhar ali só para os Estados Unidos e começa a procurar outros mercados para alocar o seu capital, tá? Obviamente, a gente não pode olhar só para a moeda aqui e dizer que está tudo resolvido, não é isso, tá? Mas os fluxos de capital que nós estamos observando e as próprias conversas com investidores nos Estados Unidos mostram que existe um interesse, pelo menos um interesse, tá, em investir no Brasil. E aí, quem está alocado em Brasil pode se beneficiar eventualmente de algum rally ali em renda variável, enfim. Acho que, pelo menos nas conversas que nós tivemos com investidores lá fora, existe um interesse grande, especialmente em infraestrutura no Brasil, tá? E aí, obviamente, essa é uma oportunidade de investimento para o local também, tá? Mas, de toda forma, o que eu queria dizer é o seguinte, que esse movimento lá fora acaba ajudando o Brasil, tá? E o Brasil, como é que a gente fala aqui da economia nacional? Bom, obviamente, eu falei que no relativo o Brasil está bem, mas não é porque o Brasil está absolutamente bem. É porque os outros países, no geral, os nossos pares aqui da América Latina, estão piores, tá? Mas se a gente olhar a economia brasileira, em termos gerais, ela não está bem também, tá? Ela está com problemas de desequilíbrio. Ela tem um desequilíbrio que vai pesar em algum momento. Eu falei que, relativamente, os investidores olham para o Brasil com mais atenção, pelo menos mostram mais interesse, mas eles sabem que existe esse desequilíbrio e, eventualmente, todo esse investimento que eles alocarem aqui, eles vão retirar em algum momento quando esse desequilíbrio aparecer. Mas é uma janela de oportunidade para eles. E de onde é que vem esse desequilíbrio? Acho que, basicamente, a gente está vendo na economia brasileira algo parecido com superaquecimento. Tá? O que seria isso, né? Nós temos uma quantidade de fatores de produção dentro de uma economia que são limitados, né? O capital da economia é limitado, a quantidade de terra de uma economia é limitada e, especialmente, a quantidade de mão de obra de uma economia é limitada, né? Você tem ali uma população economicamente ativa, né? Uma oportunidade de trabalhar que vai ser ocupada, e aí, depois que essa população for ocupada, você não tem mais para onde crescer, tá? O que a gente está vendo, em termos de mercado de trabalho, é justamente isso. É justamente uma ocupação do mercado de trabalho que está pressionando o nível de desemprego para os menores níveis históricos, tá? E que isso, obviamente, tem efeitos sobre o custo da mão de obra. Na medida que a demanda pelo trabalho aumenta, a demanda por mão de obra aumenta, o custo da mão de obra vai aumentar também.
tá? Então, o problema que a gente tem hoje em termos de economia é que a atividade está aquecida e está consumindo os recursos, os fatores de produção que nós temos disponíveis, especialmente o fator de produção mão de obra. Tanto é que nós temos vários relatos de setores que estão com dificuldade, por exemplo, para encontrar trabalho, para encontrar trabalhador, né? Está pegando ali na rua, sabe? Porque não consegue encontrar gente para trabalhar. Isso é especialmente verdadeiro em setores como construção civil, enfim, mas todos os setores em geral têm demonstrado algum tipo de preocupação com esse mercado de trabalho, tá? Então, assim, a gente tem visto, assim, esse gráfico aqui mostra justamente isso, né? A taxa de desemprego mensal, a massa de renda real efetiva, né? Então, a taxa de desemprego mensal são essas barrinhas, né? Então, dá para ver que está próximo aqui da mínima histórica, né? Próximo ali de 6%, 6,5%. Enquanto a massa de renda real efetiva, ela está no pico histórico, né? A massa de renda é o conjunto ali de todos os salários que são recebidos pelos trabalhadores, isso aqui já descontado a inflação, né? Então, essa demanda mais forte, tá, também vai acabar pressionando ali a economia mais adiante. O que acontece? Nesses cenários, o recomendado é que você desacelere a economia, que você desacelere o crescimento econômico, tá? E aí, o Banco Central, como vocês bem sabem, começou a tomar medidas para isso no ano passado, começou a elevar juros. Vocês que acompanham aqui o mercado financeiro também viram que, bom, tinha muita gente ali que estava alocado em ações, que passou todo mundo para a renda fixa, todo mundo está no CDI, todo mundo está com título pós ali do Tesouro, porque está valendo mais a pena ficar no CDI, né, o risco zero praticamente e uma remuneração muito alta. Tá? E o Banco Central, obviamente, colaborou para isso, né? Por quê? Porque teve que aumentar juros para reduzir para desacelerar a economia e com isso fazer com que o custo, com que a inflação ceda, né? Com a inflação caia. O custo de mão de obra caia e com isso a inflação caia, tá? Qual que é o problema aqui? O problema é que essa desaceleração teria que ser mais rápida do que ela está sendo, para a gente ter um reequilíbrio mais rápido também, tá? E o que a gente está vendo não é isso. O que a gente está vendo é uma atividade econômica que deve continuar a crescer mais do que a gente esperava. Tá? Então, a gente tinha ali uma previsão de que o país cresceria em torno de 1,5% a 2% no início do ano, e a gente está vendo hoje que esse crescimento pode ser maior, ele pode chegar ali em 2,3%, 2,5%. Tá? Por quê? Porque, basicamente, por diversas medidas que o governo vem tomando para tentar estimular a economia, para manter a economia aquecida. Tá? O que é um contrassenso, né? O que é um contrassenso? A gente precisa desacelerar a economia, mas o governo vem tomando várias medidas para poder manter a economia aquecida. Né? E aí eu posso listar aqui 5 medidas importantes que foram anunciadas recentemente, né? Então, a gente teve a liberação do FGTS de trabalhadores, que é uma medida pequenininha, ali, são 12 bilhões, mas tem um impacto no curto prazo. A gente teve o aumento dos recursos para Minha Casa Minha Vida, né? Nós estamos falando aqui de 30 bilhões que foram adicionados ali a Minha Casa Minha Vida, com a criação de uma nova faixa também de moradias, né, para quem ganha de 8 mil a 12 mil reais, que já seria uma classe média, né, uma classe média até com uma renda bastante elevada. Eu estou falando aqui da isenção do imposto de renda, que está sendo discutido no Congresso, que vai ter um impacto só ano que vem, mas que é uma medida que vai ter um efeito importante. E eu estou falando aqui da quarta medida, que é aquele crédito consignado em folha que foi recentemente alterado ali pelo governo, tá? Então, eu estou falando de uma possibilidade de um incremento nesse crédito em folha, incremento de 70 bilhões na economia em termos de
de empréstimos novos que vão ser feitos pelos trabalhadores e de troca de empréstimos antigos que eram mais caros, tá? Por empréstimos mais baratos, e com isso você libera a renda do trabalhador para ele gastar mais. Então, estou falando de 70 bilhões de impacto final. Todas essas medidas partiram diretamente do governo, né? De alguma forma ali, algum anúncio, alguma decisão que foi tomada ali, que está ou em discussão ou já está implementada, tá? Mas tem um último ponto que não é não vem sendo tão discutido, mas é muito relevante, que é o investimento público. O investimento público tem ali ganhado tração nos últimos anos, especialmente por conta de estados e municípios, tá? O investimento público, até 2018, ele era liderado ali pelo governo central, pela União, né? A União era a grande responsável, investia 60%, e agora estados e municípios têm investido bem mais, porque tem mais espaço, tá? Tido mais recursos para investir. Então, eu estou falando aqui de um incremento de investimento público da ordem de 9% esse ano, em termos reais, e de 12% no ano que vem reais também. Aqui, assim, estou falando de 350 bilhões, 400 bilhões de investimento público só de estados e municípios no ano que vem, nesse ano e no ano que vem. Tá? Então, vejam, tudo isso que eu falei aqui são medidas que tendem a dar o suporte ao crescimento da economia. Tá? Por isso, nossa visão hoje é de que o Brasil deve crescer mais do que esperado anteriormente. A nossa projeção foi revista, né? Então, antes nós tínhamos ali algo em torno de 1,5% a 2%, como eu falei no início desse ano, nós estamos agora com uma projeção de 2,3%, já considerando o efeito de Trump, tá? Já considerando ali efeito dos Estados Unidos. Então, enfim, mesmo com uma desaceleração global, ainda assim nós devemos crescer mais esse ano. E no ano que vem é a mesma coisa, uma desaceleração um pouco mais suave do que a gente previa anteriormente. Né? Então, a gente está com uma redução, com uma atividade que cresceria 1% no ano que vem, e agora deve crescer 1,5%. Tá? Tudo isso tem impacto nas outras variáveis econômicas, como eu falei. Né? Tudo isso impacta a decisão do Banco Central com relação a juros, impacta a inflação, impacta balança comercial e impacta especialmente a política fiscal. Tá? Então, vamos dar uma olhada nessas outras variáveis. Primeiro, política fiscal. Tá? Acho que aqui está bem claro que o governo optou por fazer uma expansão fiscal muito grande no primeiro ano, em 2023. O ano passado ali continuou com uma expansão fiscal, e esse ano, embora com um percentual um pouco mais moderado, continua tendo uma expansão fiscal significativa. Tá? Por outro lado, o governo vem perseguindo um ajuste fiscal pelo lado da arrecadação. Né? E aí você teve várias mudanças legislativas recentes para tentar aumentar a arrecadação, para tentar ampliar ali a base tributária, aumentar a receita pública, que deram resultado no primeiro momento, tá? Mas que tendem a se esvaziar ao longo do tempo, porque os agentes, enfim, eles mudam o comportamento, esse aumento de tributação tem efeito sobre a economia, né? Você tributar demais ali, as empresas, elas acabam tendo desincentivo, um limite para esse aumento de tributação. Existe um limite político também, que já está se mostrando bem claro no Congresso. Então, a via de ajuste fiscal via aumento de arrecadação parece que está chegando próximo de um limite. Tá? Então, de um lado, nós temos esse limite dado do lado da receita. Do outro lado, nós temos uma despesa que continua crescendo muito. Né? Então, aqui eu trouxe aqui 3 linhas de despesa, que são as principais aí do orçamento. Tá? E eu chamo a atenção aqui pelo crescimento de benefício previdenciário e de benefícios assistenciais do BPC. Né? Então, isso aqui já em termos reais. Então, aqui a gente está tendo um crescimento de 10, quase 11% aqui de benefícios assistenciais,
em termos reais, né, já descontando a inflação, e 2,6% dos benefícios previdenciários, com um limite de despesas que está crescendo 2,5%. Então, basicamente, assim, a gente vê uma pressão muito grande dentro da despesa pública nesse momento, tá? Então, receitas crescendo menos por conta da atividade econômica, por conta desses limites econômicos e políticos que eu citei agora há pouco, e a despesa com uma trajetória que continua ainda bastante pressionada, uma trajetória em alta, tá? Qual que é o resultado disso tudo? Tá? Que o governo vai ter muita dificuldade para atingir as metas de resultado primário que ele se propôs esse ano, pouco menos, principalmente para o ano que vem, tá? E o mais importante, ele não vai conseguir resultado primário suficiente, superávit suficiente. Na verdade, a gente ainda vai ficar em déficit, né? Nossa projeção é que o governo vai ter déficit nesses 2 anos. Ele não vai conseguir chegar no positivo em um patamar suficiente para poder estabilizar a dívida, tá? Que é o nosso principal variável aqui quando a gente fala de política fiscal. Então, nós estamos falando basicamente o seguinte, de um governo que ampliou muito o gasto, continua com o gasto crescendo muito forte, que tentou fazer um ajuste pela via da receita, mas que tem limites, e que vai, por conta de incorrer em déficit nos próximos 2 anos, esse é no próximo ano, tá? E que isso vai gerar, então, um aumento de dívida, tá? Obviamente que esse déficit que eu falei aqui, pessoal, está totalmente relacionado, ou pelo menos em grande parte relacionado, com aquelas medidas que foram anunciadas ali atrás, tá? Enfim, de ampliação de gasto, ampliação de investimento, tudo isso tem uma relação em termos de política fiscal, tá? Então, o resultado dessa política fiscal expansionista do governo é basicamente esse aumento da dívida pública, tá? E esse aumento da dívida pública, por sua vez, tem consequências, obviamente, no risco país, tá? Tem consequências sobre a moeda, sobre o dólar, e tem consequências sobre a inflação, tá? Então, qual que é o principal ponto aqui desse aumento da dívida pública? Primeiro, você desancora as expectativas de inflação. Por quê? Porque uma dívida pública que só cresce, que não se estabiliza em algum momento, ela indica que o governo ou vai ter que fazer um ajuste via aumento de arrecadação, que é inflacionário também, porque aumenta custo, ou um ajuste via corte de despesas, que não é o caso, que a gente já tem esse indicativo de que não será feito, ou o pior dos ajustes, que é inflação, tá? A inflação é um ajuste que o governo faz, né, de forma indireta, ali, aumentando a emissão de moeda, aumentando, enfim, dando um default branco, né? Enfim, ele não deixa de pagar a dívida, mas ele paga ali para você vale menos, tá? E aí os agentes começam a antecipar esse cenário e começam a colocar isso nas suas expectativas de inflação. Então, por isso que a gente vê expectativas de inflação futuras no Focus ou em qualquer outros indicadores, ali, outras casas que fazem esse tipo de avaliação, que estão acima da meta. Tá? Por quê? Porque a política fiscal que é expansionista, que não leva a uma estabilização da dívida pública, leva a uma desancoragem da expectativa pelo receio de que essa dívida vai ser paga com mais inflação lá adiante, com emissão de moeda, tá? Então, esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto importante é que esse aumento da dívida pública, por aumentar o risco do país, por ter ali impactos em câmbio, etc., torna o Brasil relativamente menos atrativo, tá? O que é estranho, né? Porque, veja, no início ali eu falei que o Brasil está se tornando mais atrativo para o investidor. Mas lembre-se que eu falei relativamente. Relativamente. Por quê? Por que o relativamente? Tá? Porque apesar do Brasil estar nessa situação fiscal pior, né, e aí relativamente pior até que seus pares ali da América Latina, o Brasil tem uma estrutura institucional melhor. Tá? Por isso.
entendeu? Tem fraquezas, tem esses problemas locais que os estrangeiros conhecem, tá? Mas institucionalmente é melhor investir no Brasil e tem mais oportunidade também em termos de alocação ali em setores no Brasil do que em outros países menores, tá? Mas de toda forma essa política fiscal aqui ela é um problema em termos de atração de investimento, em termos de risco país. Bom, aqui a gente olha aqui a balança comercial e a gente tem o efeito daquela medida, daquela política expansionista ali do governo, tá? Daquelas medidas de incremento de atividade econômica. Basicamente, o que a gente está vendo é uma redução do superávit comercial que nós tínhamos ali projetado no início do ano, tá? Estamos tendo aqui aumentos de importação em todas as categorias, exceto talvez ali em combustíveis, né, que é mais ou menos estável, né, mas quando a gente olha ali para essa linha azul clara aqui, são bens de consumo duráveis, teve uma alta bem significativa de importação, bens de capital crescendo, em todas as categorias estão com alta de importação. Por quê? Porque a economia brasileira está crescendo mais, e aí, crescendo mais, não tem capacidade para atender internamente e acaba importando mais também. Tá? Como eu falei, seria necessário desacelerar a economia para trazer um reequilíbrio, mas o que a gente está vendo é que o governo está pisando no acelerador. Tá? Então, a gente está vendo esse aumento do desequilíbrio também na balança comercial com essa piora do superávit no curto prazo. Tá? Não é o que preocupa. O Brasil tem reservas internacionais significativas, não deve sofrer por conta disso, mas é um ponto de atenção. Chama atenção também o fato da gente estar tendo, dentro aqui da inflação, né, também esses efeitos da atividade econômica mais forte, como eu falei ali no início, tá? O mercado de trabalho está muito aquecido e o que chama atenção é justamente esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, eu acho super interessante, por quê? Porque é o gráfico de custo unitário do trabalho. Uma unidade que a gente... É uma estimativa que a gente faz aqui dentro da XP, né? Tem, obviamente, tem várias estimativas aí. Mas esse gráfico aqui, ele é uma estimativa de quanto custa para você contratar um trabalhador hoje, tá? Relativamente ao que você tinha no passado. E se vocês observarem, teve uma queda muito grande ali, depois da pandemia, obviamente, porque você teve um aumento de desemprego muito significativo, mas hoje a gente já está em níveis acima da pandemia. Quando a gente olha, por exemplo, para o custo unitário do trabalho de serviços, que é essa linha preta, ela já está acima daquilo que você tinha antes da pandemia. Tá? Então, hoje, você já tem uma pressão maior do que você tinha antes da pandemia, né? E antes da pandemia você tinha uma economia que estava até crescendo bem. E quando a gente olha na indústria, valores muito próximos ali em relação ao que você tinha no ano passado. Tá? Então, o que chama atenção é justamente isso, esse custo de mão de obra pressionando a inflação. Não à toa, tá? Quando a gente olha aqui as aberturas de inflação trimestral, dá para ver que o primeiro trimestre de 2025 ele ficou ali muito próximo do que a gente teve em 2023, do que a gente teve ali em 2021, uma inflação ainda muito elevada, tá? 2% ali de inflação acumulada nesse primeiro trimestre, o que nos coloca ali muito próximo de algo de 6%. Tá? 6%. Que é maior que, inclusive, que a gente teve no ano passado, ou seja, uma aceleração esse ano. Então, 6% ali é a nossa estimativa. Como eu falei, o que está mais pressionando são custos de serviços, por causa do custo de mão de obra, que está relacionado ali com aquele gráfico que eu mostrei anteriormente. Mas a gente também vem tendo pressão de outras linhas, de outros itens ali dentro do IPCA, né? Então, chama a atenção, por exemplo, a inflação de alimentos.
e pressões de bens industrializados, que essa sim está relacionado, por exemplo, com o câmbio, tá? Com a piora no câmbio. Então, a nossa visão para a inflação esse ano é uma visão ainda de uma inflação muito alta, muito forte, por conta desse aumento do custo do trabalho. Tiago, falhou um pouquinho aqui para a gente, cara, a nossa internet. Eu acho que já restabeleceu aqui. Você está ouvindo a gente agora? Estou ouvindo. Não, então tranquilo. É só porque deu uma paradinha aqui, mas é isso. Eu acho que assim, eu queria aproveitar, assim, eu não sei quantos slides tem ainda aí para que você queira falar, mas queria tentar trazer esse papo aqui um pouco para essa realidade da inovação, das startups, né? Deixa eu levantar para você me ver, né? Acho que você está me vendo na outra tela aqui, deixa eu ver. Só para não ficar um papo muito coisa. E aí, assim, então a gente vê que tem essa economia do Brasil ali, que o governo está tentando acelerar, mas tem alguns problemas ali para frente, mas está um cenário mais positivo, por exemplo, pelo que eu entendi, para vir um investidor externo e investir em startups, o cara que está saindo da renda fixa e investir nesse mercado um pouco mais assim, de renda variável mesmo ali, né, de risco, né, que eu digo que é de investimento em startup. Tem esse cenário hoje? Como é que você está vendo isso? Tá? E aí eu não sei se eu atrapalhei a sua apresentação, mas peguei o gancho só porque deu uma pausinha aqui, tá? Não, perfeito. Acho que é muito oportuno, assim. Na verdade, eu estava finalizando aqui, eu só vou... estava falando aqui de inflação porque eu ia falar do Banco Central, né? Enfim, só para finalizar aqui, e eu já respondo a tua pergunta, assim. Então, nesse cenário de inflação mais alta, tá, o que a gente vê é que o Banco Central vai ter pouco espaço para cortar juros, né? Ele deve aumentar aqui juros na próxima reunião, ali em torno de 0,5 ponto percentual, a nossa visão. Deve manter esses juros por um bom tempo, né? Nossa projeção que fica ele até o final do ano em 14,75%, 15%, tá? E depois vai começar a cortar juros no início do ano que vem, né? Acho que esse cenário, tá, é um cenário de um país que precisa se reequilibrar. É um país que como eu falei, está com esse desequilíbrio ali de um superaquecimento, de uma economia que está muito aquecida, que precisaria reduzir mesmo o ritmo de crescimento, mas é um cenário em que você tem ali um reequilíbrio mais lento do que o necessário, do que seria o adequado, tá? Mas é uma economia que vai estar em reequilíbrio, né? De alguma forma. E isso conta positivamente, tá? O fato de a gente ter um banco central que continua independente, né? Embora a gente veja ali sinais aqui e ali de que, enfim, possa ter uma política um pouco mais complacente com a inflação, mas o fato do Banco Central ainda ser independente ajuda muito a dar alguma previsibilidade para o investimento, tá? E nesse sentido, e aí eu vou já respondendo a sua pergunta, nesse sentido é que o Brasil está bem posicionado relativamente, tá? Porque, embora a gente tenha esses desequilíbrios de política fiscal, de inflação, a gente tem uma institucionalidade melhor do que os países da América Latina, o restante da América Latina, por exemplo. A gente tem um Banco Central que é independente, a gente tem um sistema que, bem ou mal está funcionando, funciona bem, e a gente tem oportunidades de investimento muito, muito boas, né? Uma economia que é muito grande, que é um mercado consumidor muito grande, tá? Então, nesse sentido, eu acho que sim, acho que existe sim uma janela de oportunidade que é dada, primeiro, por essas políticas do Trump, tá? Então, as empresas norte-americanas, especialmente as norte-americanas, mas não só as norte-americanas, aquelas que investiam nos Estados Unidos também, né? Porque muitas vezes a empresa tem sede em outro país, mas tem ali alguma produção nos Estados Unidos, alguma atividade nos Estados Unidos. Nesse sentido, assim, essa política do Trump, assim, ela abre uma oportunidade grande para que essas empresas saiam dos Estados Unidos e comecem a olhar outros países, tá? Outros mercados, outras economias. E o Brasil surge ali como uma oportunidade, sim, tá? Eu acho que essa política do Trump abre essa possibilidade. E o Brasil está relativamente bem, porque a gente está
a gente está com a tarifa mínima ali com os Estados Unidos, então é possível que essa empresa traga ali uma parte dessa atividade, invista no Brasil para, enfim, uma startup, uma empresa que esteja ali ligada ao setor de inovação, invista no Brasil para se beneficiar também dessas tarifas mais baratas respondendo a sua pergunta, sim, tá. É uma janela de oportunidade interessante e importante para o Brasil. Por isso que eu falei assim que, no relativo, né, se a gente fosse pegar ali pré-Trump, né, eu não falaria isso, mas depois dessa política tarifária, assim, abriu-se uma janela de oportunidade bem interessante para esse tipo de investimento. Legal, Thiago. E aí, assim, eu vou abrir aqui para ver se o pessoal quer fazer alguma pergunta para você e tal. O José também, fica à vontade ali, né? Não sei qual é o planejamento desse dia. Mas, assim, queria entender também, assim, setores que você acha que pode ter uma abertura maior para a entrada desse capital de investimento aqui, né? A gente está vendo muito inteligência artificial agora rolando. Então, assim, vocês têm aí algum mapeamento de setor que talvez possa puxar mais investimentos nesse momento? Olha, a gente até tem ali algumas teses que nossos analistas avaliam, mas eu acho que assim, a gente está aqui no escritório e construindo aqui teses, né? É interessante, mas mais interessante que isso é ouvir os investidores, tá? É ouvir o pessoal que está ali do outro lado. E o que a gente tem ouvido muito é, assim... Opa, acho que falhou aqui, né? Não, acho que voltou. Voltou? Voltou. O que a gente tem ouvido muito, assim, é oportunidade no setor de infraestrutura. Tá? Então, tem ali um interesse maior por infraestrutura, tem um interesse também por energia. Tá? Então, a gente tem visto ali questionamentos com relação a empresas de energia, empresas que estão no setor de energia. Óleo e gás, que é um setor que eventualmente tem ali algum interesse, tá? E também varejo, né? Varejo, utilities, né? Então, acho que assim, infraestrutura e energia são os principais interesses hoje de quem está lá fora olhando para o Brasil, tá? Os outros ali com um grau um pouco menor de interesse. Ok. Pessoal, alguma pergunta de vocês? Alguém quer fazer algum comentário? Como é que está, professor? Vamos lá. Bom, primeiro, agradecer aí ao Thiago, né, pelo panorama, mas está muito em linha das discussões que eu estou tendo em outros hubs, né, de inovação. A gente sempre olha, às vezes, né, se ficar com excesso de atenção à mídia, você vai ter uma agenda um pouco mais pessimista. Mas se a gente olhar alguns pontos importantes, estudos do Anjos do Brasil fala que o Brasil tem um potencial de crescimento de investimento em startups assim, de forma proporcional, 10 vezes mais do que temos hoje, comparado com o ecossistema, por exemplo, dos Estados Unidos. Outro ponto importante, com essa diferença de câmbio, as nossas startups ficaram competitivas lá fora. Então, às vezes, aproveitar um Web Summit, fazer conexões, às vezes vocês pensam muito em abrir um escritório da sua startup fora, mas talvez é um parceiro. Então, talvez aproveitar o Web Summit para achar um parceiro que quer ter um soft landing no Brasil e você ser um parceiro para levar o seu produto para fora. E Portugal é uma baita experiência nisso. Outro ponto importante, essas questões que a gente está olhando nos Estados Unidos, a gente já teve, no ambiente de tecnologia, um movimento de empresas saindo do Vale do Silício e indo para o Texas. E muito ligado até à questão de transição energética. E eu acho que, em cima do que o Thiago comentou,
a gente se apresenta como um cenário favorável para receber aportes de investimento desses ecossistemas. O preço está barato, né? Se a gente comparar, então a gente tem que usar esse ponto ao nosso favor. Olhar como que a gente pode olhar o mercado internacional, né? E o que você vai receber em dólar ou em euro, trazer a um valor que vai ser muito competitivo de você fazer um esforço, às vezes, interno. E a outra é você ser um braço de uma parceria com alguma instituição de fora e aproveitar o Web Summit para isso, né? Então, esses são cenários que a gente tem colocado muito de uma pauta estratégica. Não estou falando que é uma pauta positiva, é uma pauta estratégica de um movimento de resiliência para os nossos ecossistemas. Aí. Então, só fazer esse complemento aqui, achei muito interessante. Outra coisa importante, perceberam lá a questão do valor, o custo de trabalho? Então, hiperautomação e IA vão fazer parte da agenda das empresas manterem sua sobrevivência através de produtividade, né? A gente tem esse crescimento, mas esse crescimento não quer dizer que vai ser uma contratação proporcional. Conselheiro, investidores querem aumentar a sua margem. Nesse sentido, a gente, como atores que podem contribuir com inteligência artificial, hiperautomação dentro das organizações, a gente se coloca como um player positivo nesse sentido. Era mais ou menos essa leitura aí, Vinícius. Ótimo. Tiago, você está de volta, né? Eu pensei que você tinha caído, mas quer complementar alguma coisa? Eu acho que o Tiago caiu mesmo, né? Não, Oi, pessoal. Não, estão me estamos te ouvindo? ouvindo. A gente parou de te ver, mas estamos te ouvindo. Não, perfeito. Não, assim, da minha parte, acho que é o seguinte, esse ponto aqui que o professor levantou é super importante, tá? Na verdade, assim, vocês me perguntaram de setores, mas eu acabei me esquecendo de citar aqui, tem duas empresas que os investidores sempre perguntam muito, que eu não vou falar o nome aqui, por questões de sigilo, mas são duas empresas brasileiras que, de certa forma, estão relacionadas com inovação e que foram startups um dia. Hoje já são bem maiores, né? Hoje já são grandes empresas, já estão ali com mercados na América Latina também bem fixados, mas que são sempre muito perguntados, muito questionados. Assim, qual é a avaliação que vocês fazem dessas empresas? A gente investiu nessas empresas, a gente investe nessas empresas, tá? Que eram startups, vale se dizer, né? Elas foram startups no passado, hoje elas já atingiram ali um mercado maior, né? Mas acho que ligando aqui com o que está sendo falado, sabe, existe um interesse muito grande do estrangeiro em encontrar startups que sejam boas teses, né? No sentido de startups que eles vejam que têm potencial de crescimento, tá? E esse movimento de olhar fora dos Estados Unidos, de olhar para o Brasil especificamente, ele aumenta o apetite dos investidores por empresas small caps, né? Small caps e especialmente dentro das small caps ali, startup, tá? Acho que está se abrindo uma janela de oportunidade muito boa com essa discussão de tarifas e todo esse cenário que eu relatei. Obviamente, o macro Brasil é desafiador? Mas ele já é conhecido, tá? A gente já sabe quais são os desafios. A gente sabe que o Banco Central vai manter a taxa de juros elevada por um tempo, a gente sabe que isso tem efeitos ali sobre o apetite por equities, por investimentos em risco, mas isso já está dado, tá? Então, qualquer investidor que vier aqui, ele vai saber qual que é o cenário do Brasil, o que se espera e quais são as condições, portanto, que ele espera para investir, né? Então, acho que a gente tem uma janela de oportunidade interessante nesse momento
para esse tipo de investimento. E ressalto ali que, nas conversas que nós tivemos ali, sempre tem esse questionamento para essas empresas ali, que foram startups um dia, né? Isso aí. Tiago, calma aí, tem mais uma perguntinha. Eu queria só fazer um comentário aqui em linha com o professor Yogi, que essa arbitragem internacional, a gente acaba se beneficiando como prestador de serviço, né? Imaginando que não só as startups, mas empresas também estabelecidas, no nosso caso aqui, a gente tem uma empresa nos Estados Unidos. Toda vez que um cliente americano entra em contato conosco para pedir uma prestação de serviço, o nosso custo de hora é muito competitivo em relação às empresas que estão nos Estados Unidos, né? Então, isso também abre uma oportunidade interessante para as empresas brasileiras, né? Entrar dentro dessa assimetria, fazendo prestação de serviço, seja ele, né, imbuído com AI ou não, mas a gente mesmo pode ver aí uma oportunidade nessa arbitragem internacional. Aí, eu acho que a prestação de serviço, pelo menos assim, não entrou no tarifaço do Trump, né? Mas, Tiago, assim, a gente já passou um pouquinho do nosso tempo aqui, eu vou tentar puxar uma última perguntinha para você, assim, eu sei que a XP tem alguns produtos ali, fundos, alguma coisa que investem em startups, em pequenos negócios, até que não são listados em bolsa e tal. Você quer destacar alguma coisa ali? Quem está procurando um investimento, tem alguma coisa nesse sentido? Porque à tarde a gente vai ter um painel aqui com investidores, com hubs, né? Então deve ser falado isso sob uma outra ótica, então queria também pegar a sua ótica sobre isso. Não sei se é a sua área, se vou te botar numa roubada com isso, mas aí você dá seu comentário. Não, infelizmente não é a minha área, assim, mas o que eu posso recomendar é o seguinte: nós temos ali todo um ecossistema que está voltado para investidores, né? Obviamente, dependendo, para atender todos os tipos de investidores, né? Então, investidor pessoa física, que está ali no varejo, investidor pequenas empresas, grandes investidores, pessoa física também. Nós temos ali um private, temos ali empresas de maior porte, tudo consegue atender, tá? Temos ali especialistas que estão voltados para esse tipo de investimento. E da nossa parte ali, eu acho que é importante destacar o seguinte: nós temos vários relatórios do research que são publicados, né, para os nossos clientes, estão disponíveis para os nossos clientes, que tem ali recomendações de investimento, tem ali o nosso cenário macroeconômico detalhado, tem ali as carteiras, né, como é que a gente está olhando ali a alocação dentro das carteiras, né, e carteiras de dividendos, carteiras small cap, carteiras top 10, enfim. E, obviamente, ali toda a nossa análise setorial também para complementar nossa análise macroeconômica, tá? Então, acho que para finalizar aqui, eu não consigo te dizer assim exatamente, né? Não consigo te dar essa resposta, mas eu quero dizer que a gente a XP está preparada para atender aqui a todos os públicos, né? Tem todo um ecossistema que atende ali as diversas soluções para quem quer fazer esses investimentos. Isso aí. Gente, acho que é isso, né? Obrigado, Tiago, pela apresentação. Zé, você quer finalizar aqui pela XP? Tiago, queria agradecer o Tiago. Obrigado aí. Obrigado você também. Pessoal, se tiver mais alguma pergunta, né? Acho que vamos encerrar para poder ir lá para o Web Summit, todo mundo. Isso aí. Todo mundo querendo já começar o Web Summit. Valeu, Tiago. Obrigado. Tiago, obrigado, hein? Obrigado, pessoal. Boa semana a todos. Obrigado. Professor, quer encerrar aqui a nossa pauta do dia? Ou vou botar você nessa enrascada? Não, então eu encerro. Gente, tivemos alguns probleminhas técnicos hoje aqui, né? A gente teve que conectar eles online, porque, infelizmente, o Caio não pôde estar aqui, mas isso deu certo no final das contas. Tivemos um probleminha com o nosso ar-condicionado, que o condomínio resolveu fazer uma manutenção hoje aqui, hoje não, final de semana inteiro, e hoje de manhã ainda não está funcionando, mas parece que já voltou agora. Então é isso, aquele início só para aquecer, né? Primeiro momento hoje. Hoje à tarde a gente vai ter um happy hour com 2 painéis super legal, assim, sobre captação de investimentos para startup. Então, galera do mercado mesmo falando, né? Vai estar aqui o
Sebrae for Startups, né, o head de investimento deles, vai ter 2 Venture Capitals falando sobre isso. Então, eu acho que é um painel super legal, o professor Yogi vai conduzir. A gente vai... esse eu acho que sou eu que vou conduzir, né? Eu não sei, alguma coisa assim. Mas tem também o painel dos hubs de inovação, né? Então, a Cat vai estar aqui, vai estar o pessoal da Sonda Hub também. Então, assim, acho que tem muito conteúdo legal aqui para a parte da tarde também. Se vocês puderem voltar aqui, agora está todo mundo querendo ir lá para o Ed Summit, né, para ver o que tem de novidade. Eu ainda preciso até me credenciar, professor também, né? E é isso. Então, a gente vai terminando essa manhã agora, mas à tarde a gente está aqui de volta. Tá? Então, assim, a gente teve o nosso evento com lotação completa. Acho que hoje o quórum acabou sendo até mais baixo, mas a gente disponibilizou 60 ingressos ali a cada evento desse, foi tudo esgotado, então a gente espera que a galera acelere e venha aqui fazer network, isso tudo. Eu conheci boas pessoas hoje aqui, né? Assim, falei com meu amigo ali da AWS, falei com o pessoal da CEO Over, né? E eu já conectei de possíveis negócios aqui nisso, então acho que vocês também têm essa oportunidade. O pessoal da Vertex, startup, que vai estar com a gente na quarta-feira, né, falando. Então, acho que tem coisa boa aí. Espero que vocês tenham gostado e que a gente acelere mais essa rede de relacionamento. Façam propaganda. Final de tarde vai ter um shopping, vê que nosso buffet é bom. Então, faz propaganda aí para a galera ver. Tá? Então, obrigado. É isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então, tá bom. Então, vou me despedindo de vocês. Obrigado, pessoal. Até mais.